Hello guys, how are you? Here's Teacher Tamara do Colégio Aplicação e nós estamos aqui hoje para a nossa aula de inglês, ok? Então, se você ainda não pegou lápis, borracha, caderno e o mais importante, The English Book, o livro de inglês, dá um pause aqui no vídeo, corre lá e traz tudo que nossa aula já está começando, ok? So, but if you have everything, let's open the book. Vamos abrir o nosso livro, se você já está com tudo aí. Let's open the book on page 21. The Ancient Egyptian Temples. Vamos estudar, continuar vendo um pouquinho sobre o Egito, tá? E vamos falar hoje sobre os templos. First, we have a text. Vamos ler esse texto aqui e entender o que era e como que era feito esses templos, ok? Everlasting Building. Então, são templos que foram construídos muito no passado, mas que existem até hoje, ok? Se você for no Egito, você consegue ver alguns, ok? Vamos começar aqui, the first paragraph. The temples from ancient Egypt hold an important role in their history. Então, os templos do Antigo Egito, eles têm um importante papel na nossa história, ok? Much of what we know about this civilization was discovered from the study of these temples, starting with the reason why they were built. Então, o que aconteceu? Muito que nós sabemos sobre essas antigas civilizações foi através de estudos nesses templos, ok? E o porquê, a razão também deles existirem, ok? To house and honor gods and the kings whom they were dedicated. Então, era para honrar e fazer uma homenagem àqueles reis e também aos deuses que eles serviam, que eles se dedicavam. This fact shows us that the religion was really important in the ancient Egypt, and the pharaohs were as important as God. Então, isso mostra pra gente o quê? Que a religião era muito importante nessa época. E também, principalmente nessa parte, que o faraó, ele era considerado como Deus, tá? Ele era tão importante quanto Deus. The Egypt believed that the pharaoh had the divine power and were representative of the gods and world. Então, as pessoas acreditavam nessa época que os faraós eles tinham um poder divino e que representava Deus nessa terra. In the early years, the temples were made with materials like wood and mud brick. Então, no começo, o material esses templos eram realizados de mud, que seria wood, madeira, e também de mud brick, que seria esses tijolos de barro, ok? And it didn't last long, não durava tanto tempo. The first large-scale pyramid made out of stone is known as Joseph's Step Pyramid. Então, a primeira pirâmide que foi feita com pedras tem esse nome aqui, ó, Joseph's Step Pyramid, ok? Então, esse é o nome da primeira pirâmide construída, que nós conhecemos, construída com pedras. Vocês vão ver aqui, até que o designer dela, vocês conseguem perceber que ela é a mais antiga. It was built from a series of massacres, stone bent in Arab, foram feitas de algumas pedras, piled on the top of each other. Então, elas foram empilhadas, ok? Forming a 62 meters high step pyramid. Então, é 62 metros acima de altura. Então, ela era bem alta, ok? Next, after that, the other pharaohs built their mortuary temples, which started to have the triangle shape and we associated with pyramids, ok? Então, depois dessa construção, os faraós eles construíram esses mortuários para eles, ok? Eles usavam as pessoas desse reino para trabalhar nessa construção, ok? E ela tem esse mesmo formato dessa pirâmide. One of the most famous pyramids is the Great Pyramid of Giza. Então, uma das mais famosas é a Grande Pirâmide de Giza, ok? Was ordered by the pharaoh Khufu and was originally 146 meters high by
2,230 meters at the base. Ok? Então, o que ela tinha? Essa pirâmide, ela originalmente tinha 146 metros de altura e 230 metros de base. Então, it was so big, guys. Next. With time, the temples became bigger and more elaborated. However, as the pharaohs started hiding their tombs in the Valley of the Kings, the temples were dedicated to Egyptian gods. Okay? Então, com o tempo, as pirâmides elas foram ficando maiores, mas os faraós eles começaram a colocar essas tumbas no Vale dos Reis. Okay? São templos dedicados aos deuses egípcios. The Del el-Bahri is one of the most mortuary complexes of the period. Então, existe um que é mais famoso, que é esse aqui, ó. Deir el-Bahri. It's one of the most mortuary complexes that period. Então, era muito famoso, tá? Besides the religious meanings, the temple had also a political and economical aspects. Então, além de ser um templo, esse local ele tinha uma importância política e econômica. Okay? Once it employed priestesses, farmers, craftsmen, painters, stone carvers, and other during its constructions and maintenance. Então, ele abrigava muitas pessoas para trabalho nisso aqui. Como estamos aqui, nós conseguimos ver os padres, essas pessoas responsáveis pela religião, farmers, as pessoas que trabalhavam em fazendas, os artesãos, tá? As pessoas que trabalhavam com pedra. Então, isso organizava e geria uma grande área, tá? Muitas pessoas trabalhavam nessa construção. Era muito importante. Então, aqui, guys, we have 3 pyramids. Nós temos 3 pirâmides aqui. Temos 3 templos. Sorry. Então, eu gostaria, now, que vocês colocassem o nome de cada um. Atenção, nós temos uma que foi a primeira. Okay? Vocês conseguem ver que o formato dela, ela é diferenciada. Você consegue ver que ela é mais antiga. Okay? And we have seen the famous one, the biggest one. Nós vimos uma outra que é muito famosa, que é the Great Pyramid of Giza, que ela é muito grande também. E também vimos um complexo. Então, vamos colocar com esses nomes aqui que está em negrito, ok? Mais adiante, exercise number 2. Read and choose the correct option to complete the sentence. Vamos ler e escolher a melhor opção para completar essas sentenças, ok? So, there was a type of pyramid in the ancient Egypt. Então, o que? Existia o que? One kind of pyramid, ou existia more than one, mais de uma? O que vocês acham? Então, vocês vão circular aí a correta, ok? Number 2. The architecture of the mortuary temples through the time. Então, a arquitetura desses templos, eles foram mudando, they changed durante o tempo, ou eles continuaram iguais, they didn't change. Então, vamos circular aí. 3. Not all the temples were or weren't pharaoh tombs. Nem todos os templos eram tumbas desses faraós. Então, vocês vão marcar aqui. There are or there aren't temples and tombs in Deir el-Bahri complex. Então, existia, there are, or não existia, there aren't, alguns templos nesse local, nesse complexo que nós vimos. 5. The temples were or weren't important to Egypt's economy. Então, esses templos eram importantes ou não para a economia do local? Então, vamos marcar aí. And we have in the following page the French pyramid. Ok? Nós temos uma pirâmide francesa. Vamos entender um pouquinho sobre ela? Nós temos aqui, ó, one exercise. Read the text, then write the headlines about the corresponding paragraphs. Então, vamos ler o texto e vamos colocar
esse título de acordo com o parágrafo, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Qual que é o meu primeiro? Esses aqui. The challenge, ok? Seria como a dificuldade, os problemas que eles tiveram, tá? The project, o projeto e a estrutura, the structure, and what it represents. The challenge seria o desafio de criar esse monumento, ok? Esse local. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho dessa história. In 1989, a monumental pyramid became a historic landmark in Paris, France. Então, em 1989, uma monumental pirâmide ela se tornou um ponto muito importante em Paris, na França, ok? Designed by the architect Léon Minpin, as requested by the President François Mitterrand, this pyramid is the result of a renovation project that changed many aspects of the Louvre Museum. Então, o que aconteceu? Ela foi projetada, desenhada por esse arquiteto aqui, ó, Léon Minpin, como pedido de um antigo presidente, ok? E essa pirâmide, ela resultou numa renovação de um projeto antigo, ok? Mudou muitas coisas do Louvre. Então, o que vocês acham? Que fala sobre o desafio, o projeto, a estrutura ou o que isso representa? Ok? Next. The French pyramid is made of 6,000 steel bars that sustain 603 transparent pentagram-shaped planes of glass. Ok? Então, o que forma isso aqui? Então, nós temos 6.000 barras de ferro que faz a sustentação de 603 paleogramas transparentes de vidro, ok? And we have 70 other shaped triangles. Nós temos o quê? 70 mais outras formas de triângulos aqui também, ok? It is 21.26 meters high, tem 21.6 metros de altura, and its square base has size of 34 meters wide. Então, olha, nós vimos aqui que a base dela, apesar de ela é uma pirâmide e tem uma base square, ok? E ela tem 34 metros de altura, ok? 21 metros de altura e esse 34 metros da base dela, ok? Então, aqui vocês vão dizer também qual seria esse título. Next. The Louvre Museum was already a famous museum and its own remarkable architecture. Então, já era um museu famoso. O Louvre já existia antes desse projeto, ok? E também já era famoso. But there were a few problems inside of the building, such as the organization of the space and the lighting. Mas tinha alguns problemas dentro desse museu, ok? Como a luz e a organização do espaço. They had to find a solution to these problems without disrupting the Louvre's beautiful facade. Então, esse arquiteto tinha que solucionar esse problema, mas ele deveria manter essa fachada, ok? Sem destruir a fachada. At the same time, he wanted to create something that he would also reflect the life of that particular time and place. Mas, ao mesmo tempo, ele queria criar algo novo, que mostrasse também, refletisse a vida e a vida particular daquele local, ok? Fosse uma característica. After studying the museum and its surroundings, they came up with the idea of the pyramid. Então, depois de estudar todo o local, ele trouxe essa ideia dessa pirâmide. Next. Agora nós temos um outro título para esse parágrafo, ok, guys? Besides the shape and the material and the proportion of the museum, they affirmed that his pyramid has not to do with the ancient Egyptian death symbol. Então, apesar dessa forma toda que esse monumento tem, o arquiteto afirma que não tem nada a ver com as pirâmides, esse símbolo de morte que as pirâmides tinham, ok? According to the architect,
The Louvre Pyramid, unlike the Egyptian one, was built to bring and celebrate life and light. Então, o que ele diz? Diferente das pirâmides antigas, essa pirâmide ela foi construída para refletir, para ser um símbolo de vida e luz. Ó. Então, ela tinha um propósito diferente. This might be true, as the pyramid located at the main entrance of the Louvre Museum attracts tourists from all over the world to visit it. Então, isso pode ser verdade porque essa pirâmide fica localizada bem na entrada, ok? Então, atrai pessoas do mundo inteiro para visitar. Guys, now we have some questions about this. Nós temos algumas perguntas sobre isso, sobre esse texto, tá? Number 1. What kind of the pyramid is the Louvre Pyramid? Então, nós estudamos um pouquinho sobre como que era. A base dela, principalmente isso, tá? Então, qual era o tipo dessa pirâmide, tá? Number 2. How many faces, edges and vertices does the Louvre Pyramid have? Então, nós vamos pensar, vamos olhar bem aqui, vamos analisar essa pirâmide e vamos pensar, gostaria que vocês pensassem, quantas faces tem e quantas vértices tem também. Então, vamos contar esses lados que essa pirâmide possui. 3. What is the difference between the Louvre Pyramid and the Great Pyramid of Giza? Então, qual é a diferença entre as pirâmides lá do Egito, the Great Pyramid of Giza, e essa pirâmide do Louvre? Qual que é o propósito que elas foram criadas? Ok? Então, guys, ó, se sobrou alguma dúvida, restou alguma questão que vocês ainda não entenderam, circulem para a teacher, que no nosso encontro presencial ou online nós vamos tratar sobre muito desse texto e revisar alguns conteúdos sobre isso, ok? So that's it for today. É isso por hoje. Thank you so much for your time. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Bye, bye!